Vamos lá, pessoal, continuando aqui os nossos estudos. Nesse bloco, eu vou tratar de alguns conceitos afins. Alguns conceitos que, dependendo da forma que ele for apresentado a vocês, pode gerar alguma confusão conceitual. E eu já vou querer afastar por completo qualquer possibilidade desse tipo de confusão conceitual. A ideia aqui é justamente espancar qualquer dúvida, com um perdão do uso desse verbo violento, mas a ideia é retirar qualquer possibilidade de dúvida. Tudo bem? Então, o primeiro conceito afim ou conceitos afins que eu vou trabalhar com vocês, ele deriva da obra do professor Teori Albino Zavascki, Processo Coletivo. E nessa obra ele trouxe uma diferenciação que eu reputo muito interessante. Ele trabalha com a seguinte ideia, dá uma olhada aqui. Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. Então volta aqui para mim. Percebam só o detalhe. Em primeira análise, parece que existe uma confusão entre os conceitos, quando na verdade são conceitos díspares. A chamada tutela coletiva de direitos, ela pressupõe, vejam, tutela coletiva de direitos. Ela pressupõe que os direitos não são coletivos, mas serão tutelados de forma coletiva. Então, a tutela coletiva de um direito, ou seja, eu vou tratar esse direito de maneira coletiva, mas ele, na verdade, na essência, não é coletivo. Então, na verdade, é uma tutela coletiva de direitos individuais. Qual o exemplo de tutela coletiva de direitos? A tutela dos direitos individuais homogêneos. A tutela dos direitos individuais homogêneos. Como o próprio nome faz supor, os direitos individuais homogêneos são, na essência, direitos individuais. Mas como há uma homogeneidade quanto ao fato ocorrido, o fato é comum a todos, essa tutela pode se dar coletivamente. Ou seja, nada mais é do que a molecularização dessa demanda. Agora percebam, tutela coletiva de direitos, ela gera a chamada ação acidentalmente coletiva. Chamada ação acidentalmente coletiva. Também chamada de ação pseudo-coletiva. Então, ação acidentalmente coletiva ou ação pseudo-coletiva. E aí tem mais uma ideia. A ação pseudo-coletiva, como o próprio nome faz supor, é aquela que tutela direitos acidentalmente coletivos. Então percebam como essas nomenclaturas todas podem confundir vocês. E é por isso que eu estou trabalhando para e passo cada um desses tópicos. Tudo bem? Vamos ao próximo. Próxima nomenclatura. Tutela de direitos coletivos. Tutela de direitos coletivos. O próprio nome do termo, o próprio termo, já nos indica qual é a ideia. Se eu trabalho uma tutela de direitos coletivos, é porque o direito subjacente é, na essência, coletivo. Óbvio, tutela de direitos coletivos, na essência, esse direito ele é coletivo. Por isso que se chama também de ação essencialmente coletiva. Ação essencialmente coletiva. Então, a tutela de um direito coletivo, quando for jurisdicionalizada, ela o será por meio de uma ação essencialmente coletiva. Por isso que se fala também em
direito essencialmente coletivo. Quais são os tipos de direitos essencialmente coletivos? Os direitos difusos e os direitos coletivos em sentido estrito. Os direitos difusos e os direitos coletivos em sentido estrito. Tudo bem, senhores? Fechado até aqui? Pois bem, continuando essa nossa saga rumo às nomenclaturas, vamos a uma próxima confusão que é muito comum, que eu vou colocar aqui o slide para vocês e vou até trazer outra ideia, mas eu vou trabalhar com a ideia do slide e depois eu vou trazer uma outra ideia. Dá uma olhada. Existe muita confusão quando se fala em ação e em tutela. Essa confusão ela é muito natural. Então, qual é, que são conceitos afins, qual é a diferença, se é que a gente pode trabalhar a diferença entre ação e tutela coletiva? E eu posso até colocar processo coletivo também. Vamos lá. Essa ideia de ação e tutela é exatamente a mesma ideia que você trabalha lá no processo civil individual. Quando você estuda o tema jurisdição, você também estuda a diferença entre ação e tutela jurisdicional. Vejam, a ação é um instrumento. A ação ela tem natureza instrumental. Ela visa instrumentalizar uma tutela jurisdicional. Então, a ação é o instrumento por meio do qual você retira o judiciário da sua inércia para que ele analise a pretensão judicial exercida. Então, repito, a ação ela é um instrumento por meio do qual se retira o judiciário de sua inércia para que analise a pretensão que foi exercida. Lembrando ainda que a ação ela é pública, subjetiva e abstrata. Então, o direito de ação é um direito subjetivo público, abstrato. Tranquilo? Fechou? Pois bem, então a ação vai ser esse instrumento. Só que aí vejam, quando a ação é proposta, dá-se início ao processo, que por sua vez é o instrumento por meio do qual o Estado vai exercer a tutela jurisdicional. Então, o processo é o instrumento por meio do qual o Estado vai exercer a tutela jurisdicional, vai prestar, melhor dizendo, a tutela jurisdicional. Ficou clara aqui a ideia? Agora, vejam que essa ideia de ação e essa ideia de processo, essas ideias, melhor dizendo, elas valem tanto para o processo civil individual quanto para o processo civil coletivo. Vale para os dois âmbitos, individual e coletivo. Lembrando também que o direito de ação ele está assegurado na Constituição, artigo 5º, inciso 35. Beleza? Já a tutela, dá uma olhada. Quando você usa o termo tutela coletiva, qual a ideia que você tem que trabalhar dentro da tutela? Primeiro, quando você fala em tutela, é óbvio que você tem que usar o sentido léxico. Tutela é proteção. Então, quando você fala em tutela jurisdicional, é a proteção que o Poder Judiciário vai colocar. Tutela individual é a proteção a um direito individual. Tutela coletiva é a proteção de um direito coletivo. Então, a ideia de tutela coletiva é justamente proteger direitos transindividuais ou direitos coletivos em sentido amplo. Então, a tutela coletiva, reparem, ela tem uma acepção mais ampla do que a ação coletiva. Porque a tutela coletiva pode gerar uma proteção extrajudicial e extraprocessual e pode também gerar uma proteção jurisdicional. Então, a tutela coletiva ela é mais ampla, porque, repito,
pode ter uma proteção extrajudicial e uma proteção judicial. Fechado? Então essas são as diferenças conceituais entre ação e tutela. E repito mais uma vez, esses dois conceitos valem tanto para processo civil individual quanto para processo civil coletivo. Fechado, senhores? Então no próximo bloco a gente continua.